assunto hoje é vendas para a sua maturidade comercial. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o Tércio Dias Pereira. Ele que vem apresentar a sua jornada para a maturidade comercial. Seja bem-vindo, Tércio, ao Café Corporativo. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo. Muita gratidão aí, com muito carinho que eu venho aqui poder bater um papo sobre vendas. E trazer um pouco do teu conhecimento, né? Um pouquinho. Só 40 anos? Só 40 anos. 40 anos. Diz que ainda vai fazer 40 anos. Ele está colocando, ele se coloca mais velho do que ele é. São 30 e pouquinhos. 30 e pouquinhos. Desde 1990 em vendas. Exatamente. E como consultor? Desde 2013, já foi uns 13, 14 anos por aí. Tá bom. O Tércio Dias Pereira, ele é consultor empresarial, com passagens por várias empresas multinacionais, principalmente na área de tecnologia, né, Tércio? Exatamente. E tem 12 para 13 anos como consultor, mais de 30 anos, quase 40 na área comercial. Na área comercial e marketing também. E marketing, uma boa né? parte também. E a gente estava apurando aqui que o Tércio ele foi professor de marketing da FGV. Ele fez MBA na FGV, mas que a formação original dele é engenheiro industrial. Exatamente. Rapidamente, como que foi essa transição de um engenheiro industrial para um autor de livro de vendas? Pois é, a história é meio longa, tá? Mas vou tentar ser o mais pragmático possível. Eu trabalhava na indústria da informática na época. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de montagem de microcomputador, muito famosa, Microtech. E naquela época eu era comprador. Em algum momento, o meu chefe, ele era cunhado do dono da empresa. Né? E eu fui galgando posições e oportunidades dentro do setor. E até que chegou um momento que eu vi que eu não ia substituir o cunhado do dono. Por mais que eu fosse competente, por mais que eu não sei, eu cheguei nessa conclusão. E nessa altura do campeonato, nós éramos uma família. A Microtech era uma empresa muito especial, guardo no coração. Até hoje nós nos encontramos aí, os ex, não existe mais, mas... E eu fui falar com o presidente da empresa, que é um cara que tem um grande carinho, grande admiração, e eu cheguei para ele e falei, olha, Agostinho, eu cheguei onde eu podia aqui, neste setor onde eu podia. Eu não tenho mais o que eu possa contribuir para a empresa, eu gostaria de solicitar minha admissão. Aí o cara olhou para mim, ficou 5 minutos pensando, ele falou, faz o seguinte, esquece esse papo, me dá 2 dias, eu quero conversar com você sobre uma outra coisa. Vai trabalhar. Ele já tinha em mente o que ele ia te propor, né? Entendeu? Na verdade, foi uma oportunidade que apareceu, que quando eu provoquei isso, ele me encaixou nessa oportunidade. Para a área comercial. Então, e aí, depois de 2 dias, ele me chamou e falou, olha, Tércio, você já pensou em ser vendedor? Você tem todos os ingredientes de vendas. Coisa interessante, Tércio, é que o vendedor, principalmente nessa época que a gente está falando dos anos 90, existia um preconceito muito grande, porque quem não arrumava emprego ia ser vendedor, né? Exatamente. E hoje a gente acredita, hoje a gente enxerga a realidade contrária a isso. Hoje a posição do vendedor talvez seja a mais valorizada da empresa, em função da escassez de pessoas que se identificam, né, o que aprendem, o que querem aprender essa jornada, e, consequentemente, ela é valorizada. Enfim, a posição é muito comum um engenheiro como você se tornar vendedor, né? Muito comum. Hoje a gente defende que na empresa só existem 2 departamentos, o que vende e o que ajuda a vender. É isso aí. E o que a gente viu todos esses anos de carreira de comercial é que essa qualificação do vendedor passo doble, pastinha na mão e
e, poxa, eu não tenho o que fazer, eu vou vender, partiu do próprio vendedor. Venda sempre foi o alavancador de empresas, o alavancador da economia, o causador do crescimento da economia de mercado. E eu não sei o porquê, não vou julgar isso, mas muitos vendedores se colocam nesse lugar que deveria ser totalmente diferente. Porque, na realidade, você que é engenheiro, eu posso dar um exemplo da tua área. Engenharia tem uma metodologia. Tem. Né? E vendas também tem. Sim. Vender não é lero-lero, vender não é habilidade de enganar os outros como muita gente pensa. O problema é que nessa época, anos 80 e anos 90, no auge da geração X no mercado, né? Isso. A gente veio com aquela cultura de que vender era a sua habilidade, quer dizer, se dava muito valor ao talento e pouco valor à técnica, como se você valorizar a técnica estivesse desvalorizando o indivíduo, quando que, na verdade, a valorização do indivíduo está justamente nele ser técnico, né? Aquela famosa máxima putz, esse cara nasceu vendedor. E Sim. que hoje está sendo provado que não é bem assim. O vendedor nasce vendedor, eu acredito que sim. Acredito que ele tenha o espírito, ele tenha o desejo, né? A vocação de vender, porém, isso é uma condição que precisa ser aprimorada, com técnica. Então, ele nasce com a atitude do vendedor, mas a técnica, o processo, a abordagem, como você transmite a confiança para um comprador, isso é lapidado. Isso precisa ser lapidado. E foi isso que você resolveu trazer no livro? Foi uma das partes, sim, mas na verdade o que o livro hoje a gente tenta responder é a famosa máxima das empresas, por que eu não vendo? Né? Hoje, o que a gente viu também toda essa experiência, é que quando a empresa não vendia, não atingia as metas, não dizia os resultados, a primeira coisa que apontava era para a área de vendas e trocava o comercial, por exemplo. Tipo o futebol, troca o técnico. Exatamente, troca o técnico, troca o jogador. Com o tempo fui vendo que troca e o resultado não vinha. Né? E aí, com uma certa época, apontaram isso ao marketing. E aí troca o gestor de marketing, troca a equipe de marketing, troca, e a coisa não acontecia. Né? E o que a gente procurou identificar no livro é por que isso acontece? Quais são os motivadores que isso acontece? E por incrível que pareça, não é mercado, tá? Não é condição de mercado. Você pode estar numa tremenda baixa, você pode estar com o mercado extremamente frio, como nós estamos vivendo hoje, um clima de muita incerteza, mas as pessoas ainda precisam comprar. E quando não foi assim também, né? Você entende? Você pega nos últimos 30 anos a que a gente está se referindo aqui. Exato. Eu queria lembrar quando foi o momento que não houve incerteza, que o mercado não teve concorrência rígida, né? Que não houve pessoas de fora, empresas de fora que vieram abocanhar o mercado brasileiro. Sim, de 1986 para cá a gente tem uma realidade que é essa, né? De 92 para cá com a abertura das fronteiras mais ainda. Exatamente, então... exatamente. E essas coisas, por incrível que pareça, o que a gente identificou é que às vezes vem antes dessas áreas, vem antes da venda, antes do marketing. Porque é fácil você apontar o dedo para o vendedor, né? E tem vendedor que às vezes não responde, concordo com você, como qualquer outro profissional na finanças, na contabilidade, no marketing, na revenda. Essas condições, elas precisam ser melhor analisadas, porque o mercado, todo mundo fala, né? Hoje o comprador, ele está bem diferente do comprador de 30 anos atrás, com certeza, até do comprador de 10 anos atrás. O comprador antes da pandemia não se compra do mesmo jeito que se comprava antes da pandemia. E o que a gente notou, é por isso que eu chamo isso de maturidade, o que a gente notou é que as empresas ainda utilizam as mesmas técnicas que utilizavam de 10, 15 anos atrás. E o comprador está com uma outra mentalidade hoje. Foi feita uma pesquisa aí que 60% dos compradores de empresas querem comprar sem falar com o vendedor.
Olha que interessante. Né? Aliás, eu quero falar um pouco mais disso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho. Sim. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre essa questão, perfil do comprador, sobre a jornada, que é o livro do Tércio, Isso. E vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa posição do vendedor. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre empresas terceirizadas e o seu seguro de responsabilidade civil. Ao contratar uma empresa terceirizada, o menor preço não deve ser o único critério de decisão. É fundamental verificar se a prestadora de serviço possui uma apólice de seguro de responsabilidade civil e responsabilidade profissional, garantindo coberturas para eventuais danos materiais, corporais ou prejuízos causados a terceiros durante a execução dos serviços. Pontos esses que devem ser anunciados aos prestadores de serviço antes de receberem suas propostas comerciais. Essa proteção traz mais segurança para o contratante, pois, em casos de acidentes, falhas operacionais ou erros profissionais, a empresa terceirizada terá respaldo financeiro para indenizar os danos, reduzindo riscos de prejuízos ao cliente. Infelizmente, muitas empresas ainda não contratam este serviço, sem a verificação dessa cobertura, assumindo riscos desnecessários que podem resultar em elevados custos financeiros ao longo de disputas judiciais. Exigir uma apólice vigente e compatível com o risco da atividade demonstra boa governança, gestão de riscos e compromisso com a proteção do patrimônio, das pessoas e da continuidade dos negócios. Mais do que uma formalidade contratual, o seguro de responsabilidade civil deve ser encarado como um importante instrumento de proteção para todas as partes envolvidas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, falando hoje com o Tércio Dias sobre a jornada para a maturidade comercial. Aliás, vamos colocar aqui, Tércio, a capa do livro para o nosso telespectador muito ver, obrigado. que eu achei bem interessante, porque você escreve aqui, olha, como empresas estagnadas recuperam clareza, previsibilidade e crescimento, né? Eu acho que passa muito por esse perfil do comprador. Deixou de ser aquele comprador que só pedia desconto e passou a ser um comprador diferente, né? Exatamente. Hoje as características da compra estão diferentes, né? Não existe mais aquele momento que você ia no comprador tomar um café, né? Por quê, né? Porque o comprador, primeiro, a empresa está muito mais enxuta do que há 10 anos atrás, né? Várias vezes que eu fui em clientes que antes tinha 10, 15 caras trabalhando no departamento dele e hoje você vai lá tem 2. Sim. Então o cara tá maluco, ensandecido, é um cara que não tem tempo para nada, é um cara que ele não quer ser mal educado. Não é essa a questão. Só que ele não tem tempo. Não tem tempo, cara. Ele tá com uma pilha desse tamanho de coisa para resolver diariamente. A venda relacional deixou de ser aquele cafezinho Exato. e passou a ser facilidade. Exato. E aí, houve também uma fase dos últimos 10 anos para cá, que era o vendedor consultor. Aquele que ajudava o cliente a tomar decisão, a mostrar o melhor produto, que também está caindo por terra, porque hoje você senta na cadeira de um comprador, o cara já sabe exatamente o que ele vai comprar, ele conhece o teu produto melhor que você. Ele hoje, com o advento da internet, o advento da IA, ele entra lá, ele pergunta sobre você, sobre o seu produto, ele já sabe exatamente o que ele quer, né? Então,
já está com o catálogo lá, já está com os benefícios lá, então você senta na frente dele, o comprador te quebra. Tércio, inclusive esse comprador, ele não necessariamente é ele quem compra, né? Muitas vezes ele negocia. Exatamente. Porque a compra pode vir de outros departamentos que são mais diretos para aquela área daquele insumo, não é isso? Está mudando um pouco, mas ainda é assim, porque a área de negócio ainda é o que tem a dor, né? Eu preciso desse parafuso, ou esse software, ou esse que precisar, e se ele entregar isso para o departamento de compras, pode vir um parafuso de madeira, pode vir um software totalmente diferente do que ele queria, e não vai atendê-lo, e a empresa vai gastar com isso. A área de compras hoje está sofrendo, está voltando a ter um glamour que ela perdeu no passado, que era justamente isso, ela ficou focada na negociação, na homologação do fornecedor, nos critérios de acompanhamento do fornecedor e deixou essa parte mais técnica para a área de negócio, né? Hoje, compras também está participando mais porque essa é outra mudança na cultura corporativa que a gente tem acompanhado, que não existe mais a compra decidida por uma pessoa só. E quando maior a empresa, maior é o grupo de influenciadores e decisores para tomar uma decisão de compra. Os famosos comitês de compra. Eles se juntam hoje para decidir quem é o fornecedor. Colocam as propostas na mesa para decidir quem é o melhor fornecedor. E compra estava fora desse tablado. E agora está voltando a isso e está dando os pitecos necessários, eu julgo necessários para que haja uma boa compra. Então, como faz um vendedor hoje? Meu amigo, eu não posso assinar, eu ligo, o cara não me atende, eu passo e-mail, ele não responde, eu passo WhatsApp, ele não quer, eu levo um catálogo que ele já tem. Então você percebe que hoje a vendas está bem perdida no sentido de... Faz o quê, então? Exatamente. O que a gente tem olhado é que em algum momento o cliente ele sabe de um monte de coisas, mas ele nunca vai saber totalmente sobre o seu produto. Em algum momento, se ele quiser comprar de você, ele vai te chamar. Ou por um WhatsApp, ou por um call, ou até mesmo uma visita, mas ele vai porque ainda compra e venda é uma relação pessoa a pessoa. Ele quer te ver. De algum momento ele quer te ver. Pelo menos uma vez ele quer te ver. E aí é o que a gente fala muito no livro, aproveitar esse momento. Quantas vezes você visita um comprador hoje? No ano. Quantas vezes você tem a oportunidade de conhecer o gerente de compras no ano? Então, não pode ser mais aquele tomar cafezinho, não dá mais. O comprador não tem mais tempo, paciência, interesse em ter esse tipo de vendedor. Você tem que ir lá preparado, você tem que ir lá sabendo também da empresa dele melhor que o próprio comprador, né? E preparar perguntas consistentes e relevantes para o fechamento do negócio, né? Como que eu faço para prospectar? Hoje, se você olhar, existe uma dicotomia séria no outbound, por exemplo, que tem empresas que ainda o cara tem que pegar no telefone, tem que ligar até o cara atender, tem que fazer 15 perguntas de spin selling para poder entender o cliente e que não está mais resolvendo, cara. Não está mais resolvendo. Então, hoje, o sentido de prospecção está muito no mostrar realmente a empresa para o mercado e tentar, de alguma forma, colocar alguma informação na cabeça do comprador que ele, olha, gostei desse cara aqui, esse cara ainda vou usar esse cara. Como é que a gente faz isso hoje? Nós temos usado muito as técnicas o marketing do conteúdo hoje, ele tem ele está novamente voltando a ter o poder que ele tinha no começo da época da prospecção. Por quê? Porque o marketing de conteúdo, ele faz você perceber você diferente dos outros. Aí você fala, mas isso é uma questão de autoridade? Não sei se você está notando, existe hoje uma tendência muito forte do cara que quer ensinar o mercado
a trabalhar, né? Vem comigo que você vai vender em 2 meses, eu triplico suas vendas. Fórmulas mágicas. Mágicas. E que hoje o comprador já não está caindo mais nisso. Ele já foi nos eventos, ele assiste workshops, por incrível que pareça, ele aprende. Né? Ele vai em curso de vendas. Vai em curso de vendas, exatamente. Né? O que ele quer, na verdade, é saber o que você consegue fazer de diferente do outro. Então, isso não é só autoridade. Você pegar uma... Não quero, pelo amor de Deus, não quero levar mal, mas eu vejo às vezes um garoto de 30 anos querendo explicar vendas corporativas que eu vou revolucionar o seu mercado. Cara, não tem a experiência, não tem a vivência, não tem a capacidade de entender realmente toda a amplitude que é o mercado B2B, né? O seu livro traz isso. Traz isso. Uma das grandes questões que eu mais admiro no meu livro, modéstia à parte, é isso. É mostrar que está mudando. E todo esse descompasso que eu chamo de maturidade. Então, não é uma questão de deficiência. É simplesmente uma questão de que o mercado parou, o mercado vendedor parou em vários processos de 10, 15 anos atrás e o comprador mudou. E se você não trouxer esse cara hoje para uma realidade, ele vai continuar gastando dinheiro, batendo, trocando equipe de venda, trocando equipe de marketing sem resultado. E estressando todo mundo. E estressando o cliente e estressando sua equipe. Não é? Tércio, vamos falar como é que o nosso telespectador encontra teu livro, então? O livro ele vai ser lançado, por isso que eu te agradeço muito. Nós estamos na fase de pré-lançamento. Nós vamos estar na livraria da escrita, lá no shopping Dom Pedro, no dia 16/9 para o lançamento. E depois você vai encontrar nos todos os canais possíveis de distribuição de livros. Você vai ter a versão digital, vai ter a versão impressa. Vamos estar em Portugal, vamos estar na Argentina. Esse que será uma série, a cabeça de uma série de 3 livros, que eu quero, uma trilogia, tipo O Senhor dos Anéis. Muito bom. Quero colocar. Tá. Te agradeço por ter vindo ao Café Corporativo. E assim que a gente tiver o livro, a gente vai conhecer também essa obra do Tércio. E vamos estar lá presentes. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a vocês, eu agradeço demais e estamos à disposição. Fica aí com a gente que daqui a pouco tem mais cafeína. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. A pergunta é: vendas é técnica ou é talento? E na nossa entrevista de hoje nós já respondemos um pouco essa questão. Mas não adianta você ter uma técnica, aquela que você leu num livro de 1985. Porque eu comecei a trabalhar com vendas em 86, quer dizer, eu sou contemporâneo disso. Mas o que nós precisamos entender e aprender é que as coisas mudam porque as gerações mudam, porque as pessoas mudam e porque a forma de se comprar e se vender muda todos os dias, até porque o mercado é dinâmico e todo mundo quer fazer o novo antes do seu concorrente. O fato é que se você não se adaptar a este novo, você vai ficar fora do mercado. Então não dá para dizer que a venda é só relacional, bater tapinha nas costas. Mas também não dá para dizer que você vai ficar utilizando o mesmo tipo de vendas que você utilizou lá atrás. As ferramentas mudam, antes era telefone, hoje é WhatsApp, daqui a pouco nem o WhatsApp vai ser, porque cada vez mais você percebe que a própria plataforma está criando dificuldades para você enviar mensagens em massa. E aí, qual vai ser a forma nova de vendas? Vai ser aquela que você criar, aquela que der certo, que você testar e que você vai utilizar por um tempo também, porque ela também muda.
O Café Corporativo fica por aqui e você fica com a gente, fica no YouTube, também acessando o nosso acervo, que é youtube.com.br/Café Corporativo, com mais de 430 programas que tem lá, quase 450 programas nessa universidade em sua tela. A gente volta na próxima semana aqui no Canal 25. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade.